Olá, aluno, muito bem-vindo à nossa segunda aula de Arquitetura e Organização de Computadores. Eu sou a professora Adriane Loper e nós vamos ver um pouquinho mais detalhado alguns componentes aí dos computadores. Então, hoje nós vamos trabalhar com os componentes um pouco mais detalhados. Em que contexto? Hoje a gente vai pensar numa cidade inteligente. Se nós chegarmos, é claro, nós temos hoje alguns exemplos, né, onde nós podemos utilizar, já fazemos uso aí no nosso dia a dia, dessas chamadas cidades inteligentes. Mas se nós pudéssemos ter uma cidade perfeita, onde, por exemplo, nós conseguíssemos, né, nessa cidade, saber antes de sair de casa onde teria vagas no centro da cidade, ou eu passo mal na minha casa, eu sei no hospital que eu vou ser levado, que o médico já tem meu prontuário, lá estão os meus dados, sabe todo o aspecto das minhas doenças. Isso seria uma cidade ideal, né? Uma cidade inteligente ideal. Claro que para a construção dessa nossa cidade, não só inteligente, como uma cidade ideal também, nós precisaríamos de todo o hardware e o software interligado. Para nós construirmos tudo isso, nós precisaríamos de várias partes, vários componentes para fazer esse todo, né? Afinal, nós precisamos de N tipos de componentes para montar essa cidade inteligente. Então, hoje, nós vamos ter uma visão um pouco maior do que seria necessário, né? Ou dentro dos recursos que nós temos hoje, o que nós poderíamos utilizar dentro dessa nossa cidade hipotética, né, inteligente. Então, vamos lá. Então, vamos analisar a situação. Aí, você tem uma fábrica de componentes, né, de altíssima tecnologia, e nesse contexto, vamos considerar o setor de pesquisa e desenvolvimento, que está sempre em busca de mecanismos e formas de aprimorar e melhorar esses componentes. Desde microprocessadores, placas de memória, discos rígidos e vários outros, até a entrega de equipamentos completos. Você será um dos integrantes desse time aí de pesquisa e desenvolvimento e poderá aprimorar esse desenvolvimento e melhorar esses componentes. E você terá a visão de uma cidade inteligente. Não só uma cidade inteligente, como uma cidade hipotética e extremamente funcional. Funcional da melhor maneira possível, com os melhores equipamentos, né, que a gente puder disponibilizar, ou que a gente faz aí uma pesquisa no mercado e disponibiliza todo esse material. Então, na aula passada, se a gente fizer uma retrospectiva, né, nós conhecemos algumas partes. Hoje a gente vai aprofundar um pouco mais nessas partes do computador, nessa composição. Nós já vimos o histórico, a evolução, nós vimos a arquitetura de von Neumann, né, que trouxe aí as memórias para fazer parte de toda essa composição, e vamos ver como que a gente usaria nessa chamada cidade inteligente. Então, vamos ao quadro. Então, vamos falar um pouquinho, começando pela CPU, pela Unidade Central de Processamento. Então, qual seria a sua missão em relação à nossa CPU? A sua primeira tarefa é apresentar características de um processador. Então, vamos ver aquela parte importante, né, do nosso computador, que é o processador, até porque vocês sabem que o processador aí tem uma relevância muito grande, é uma das partes mais caras do computador, uma das partes extremamente importantes, só lembrando que o processador sozinho ele não funciona. Tá? Ele precisa das memórias, ele precisa dos dispositivos de entrada e saída, ele precisa de toda a intercomunicação da placa-mãe, ele precisa de todos os barramentos, né, para poder fazer essa comunicação. A gente tem que conhecer cada uma dessas partes, a comunicação entre elas, para você conseguir entender, né, a função do processador. É importante, importantíssimo, mas só ele, se existisse, se você colocar só um processador, o computador no formato que nós temos hoje não funcionaria. Vamos voltar ao quadro. Então, uma das tendências identificadas pela empresa de fabricação de microprocessadores é a integração de operações básicas de controle, disponibilidade de serviços e oferta de segurança para ampliar a qualidade
de vida da população que se pretende inserir com as cidades inteligentes. Por exemplo, disponibilizar ao cidadão uma identificação de locais em que tem vagas de estacionamento disponíveis nas alamedas e ruas de uma determinada cidade. Isso seria um sonho, você sair de casa, né, e saber onde você pode estacionar. Pontos da cidade em obras e mesmo congestionados. Nós temos, né, esses recursos, por exemplo, nós temos aí alguns aplicativos que mostram em vermelho áreas mais congestionadas, né, para você ir de um lugar para o outro, mas se a gente quisesse uma cidade toda inteligente, né, nós também trabalharíamos aí com um poder de processamento grande. Então, vamos voltar ao quadro. É necessário que os computadores e dispositivos que executarão essas tarefas tenham processadores com grandes capacidades e permitam viabilizar essas operações. Vamos conhecer mais sobre processadores e encontrar uma boa opção para todas essas questões? Apresentar as características de um processador que permite realizar essas operações e ainda identificar no mercado um modelo que já esteja disponível, minimizando os investimentos e fortalecendo as parcerias comerciais. Então, o que nós temos que fazer? Uma sugestão de processador que existe no mercado, né? Não vamos inventar um processador que possa atender aos requisitos do sistema proposto na situação real, como, por exemplo, identificação de locais com vagas de estacionamento disponíveis, pontos das cidades em obras e ou congestionados e disponibilidade de agenda para serviços de saúde. Então, eu tenho que disponibilizar esses serviços para uma população de uma cidade, tá? Então, com o que a gente tem hoje, é possível? Sim, nós já temos até aplicativos que fazem isso, né? Para isso, é lógico que quando você está acessando um aplicativo de localização, você precisa de um certo poder de processamento, senão você vai ficar esperando que aquilo aconteça e você não vai ver congestionamento, você não vai ver nada naquele mapa. Toda essa migração do mapeamento também exige um poder de processamento grande. Então, nós sabemos que nesse quesito da gente fazer um mapeamento, por exemplo, só das vias que estão congestionadas, que já existe hoje, nós precisamos de um poder grande de processamento. Para nós vermos o que é necessário hoje no mercado, nós temos que adaptar ao que nós temos hoje no mercado. Então, vamos lá, vamos voltar ao quadro. É claro que nós não vamos fugir da arquitetura de von Neumann, né? Vamos só falar aqui no processador, né, na parte da CPU, da unidade central de processamento, que é o que a gente está vendo nesse momento, né, composta da unidade de controle e a unidade lógica aritmética, né, com seus registradores aqui dentro, os dispositivos de entrada e saída e as memórias. Então, só relembrando a arquitetura de von Neumann. Então, os computadores têm na CPU seu principal componente, pois ela organiza as informações na memória principal, permite as condições necessárias para o processamento dos dados e seu retorno. E também é responsável por controlar todos os demais componentes. Nós não vimos, né, que ela é composta, a nossa unidade central, nossa CPU, vamos adotar. Não vamos falar unidade central de processamento, não vou falar todas as vezes, vou falar nossa CPU. Ela é composta de unidade de controle, unidade lógica e aritmética. Então, ela tem duas funções bem importantes. Ela tem a função de organizar e a função de controlar. Vamos voltar ao quadro. Então, ela controla todos os demais componentes, a placa-mãe do computador, os dispositivos que nela estiverem conectados. Nós sabemos que a unidade de controle faz todo esse controle, independente se exerce funções de entrada ou saída de dados, né? Ela tem o controle, né? Não interessa
o que ela faz. Na UCP, então, na CPU, né, nós temos duas funções essenciais.